Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus. Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Esta é a nossa fé que da Igreja recebemos, sinceramente professamos, razão de nossa alegria em Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos compartilhando nos nossos grupos, vamos malhando, não é? É uma malhação para o Padre e também para vocês. Sempre curtindo, convidando, né, outras pessoas para as nossas aulas de catecismo. Assim a gente avança, recuperando os dias que eu não pude dar aula. Então, estamos ainda no parágrafo 3º, que traz as notas da igreja. Na segunda aula, nós vimos as duas primeiras notas, a igreja que é una, a igreja que é santa. Nesta aula, na terceira aula, vamos ver as duas últimas notas, a igreja que é católica, catalon, não é? Na totalidade, na universalidade. E vamos ver a igreja que é apostólica, que quer dizer católico. O que quer dizer católico? Estamos no número 830. A palavra católico significa universal, no sentido de segundo, veja, a totalidade, ou segundo a integralidade. É outra dimensão, totalidade e integralidade da nossa fé. Que maravilha, não é? A igreja é católica em duplo sentido. Ela é católica porque nela Cristo está presente. Onde está Cristo Jesus está a igreja católica. Atenção, católico, se convença disso. Onde está Cristo Jesus está a igreja católica. Onde está a igreja católica está Cristo Jesus. Temos que nos convencer. Quem disse isso foi Santo Inácio de Antioquia. Nela subsiste a plenitude do corpo de Cristo, unido à sua cabeça, o que implica que ela recebe dele a plenitude dos meios de salvação que ele quis. Confissão de fé correta e completa, vida sacramental integral e ministério ordenado na sucessão apostólica. Neste sentido fundamental, a igreja era católica no dia de Pentecostes e o será sempre até o dia da parousia, a volta de nosso Senhor como juiz da história. Vejam, 831. Ela é católica porque é enviada em missão por Cristo a universalidade do gênero humano em todos. Vejam, na criação humana, todos os homens são chamados a pertencer ao novo povo de Deus. Por isso, este povo, permanecendo uno e único, deve entender-se a todo o mundo e estender-se a todo o mundo e por todos os tempos, para que se cumpra o desígnio da vontade de Deus, que no início formou uma só natureza humana e finalmente decretou congregar seus filhos que estavam dispersos. Este caráter de universalidade que marca o povo de Deus é um dom do próprio Senhor, pelo qual a Igreja Católica, de maneira eficaz e perpétua, tende a recapitular na unidade toda a humanidade, com todos os seus bens, sob Cristo cabeça, na unidade do seu Espírito. Quem diz isso? Justamente a Lumen Gentium número 13. Ela diz, veja que maravilha, cada igreja particular é católica, ela é total. E quando fala de igreja particular, aqui está falando da diocese, viu?
A igreja de Cristo está todinha na igreja particular, está todinha na diocese. O número 832. Esta igreja de Cristo está verdadeiramente presente em todas as legítimas comunidades locais de fiéis que, unidas a seus pastores, são também elas, no Novo Testamento, chamadas igrejas. Nelas os fiéis são reunidas e reunidos pela pregação do Evangelho de Cristo. Nelas se celebra o mistério da ceia do Senhor. Nelas, comunidades, embora muitas vezes pequenas e pobres, ou vivendo na dispersão, está presente Cristo. Por sua virtude, se constitui a Igreja una, santa, católica e apostólica. Número 833. Estende-se por igreja e entende-se por igreja particular o que é, em primeiro lugar, a diocese ou a eparquia, uma comunidade de fiéis cristãos em comunhão na fé e nos sacramentos com seu bispo, ordenado na sucessão apostólica. Essas igrejas particulares são chamadas à imagem da Igreja Universal. É nelas e a partir delas que existe a Igreja Católica, una e única. Quem diz isso é justamente, vejam, a Lumen Gentium número 23. Número 834 do nosso catecismo. As igrejas particulares são plenamente católicas pela comunhão com uma delas, a Igreja de Roma. Vejam, todas as igrejas convergem para a Igreja de Roma. Os cristãos da Reforma chamam a Igreja Romana, que preside a caridade, pois com esta igreja, em razão de sua origem mais excelente, deve necessariamente concordar cada igreja, isto é, os fiéis de toda parte. Com efeito, desde a descida a nós do Verbo encarnado, todas as igrejas cristãs de toda parte consideraram e continuam considerando a grande igreja que está aqui em Roma como única base e fundamento, visto que, segundo as próprias promessas do Salvador, as portas do inferno nunca prevalecerão sobre ela. Que maravilha, não é? Vejam, São Máximo Confessor diz isso no seu opúsculo em defesa da eclesia. 835 do Catecismo. Guardemo-nos bem, no entanto, de conceber a Igreja Universal como sendo a somatória, ou, se preferir dizê-lo, a federação mais ou menos anômala de igrejas particulares, essencialmente diversas. No pensamento do Senhor, é a Igreja Universal, por vocação e por missão, que, ao lançar suas raízes na variedade dos terrenos culturais, sociais e humanos, se reveste em cada parte do mundo de aspectos e de expressões exteriores diversas. A rica variedade de disciplinas eclesiásticas, de ritos litúrgicos, de patrimônios teológicos e espirituais próprios das igrejas locais, mostra mais luminosamente a catolicidade da igreja indivisa por sua convergência na unidade. Que maravilha, né? Que maravilha. Vejam, quem pertence à Igreja Católica, vimos o que quer dizer igreja católico ou católica. Quem pertence à Igreja Católica? Na discussão, os nossos bispos conciliares fizeram essas perguntas e dão a resposta a partir desse número 836. Todos os homens, pois são chamados a esta católica,
unidade do povo de Deus, que prefigura e promove a paz universal. A ela pertence ou são ordenados de modos diversos, quer os fiéis católicos, quer outros crentes em Cristo, quer, enfim, os homens em geral, chamados à salvação pela Igreja, pela graça de Deus. Vejam só. Os próprios membros dela e todos os crentes, não é? São católicos, viu? E até mesmo aqueles que não querem ser. 837. São incorporados plenamente à sociedade, que é a Igreja, os que, tendo o Espírito de Cristo, aceitam a totalidade de sua organização e todos os meios de salvação pela instituídos e em sua estrutura visível, regida por Cristo por meio do sumo pontífice e dos bispos, se une com ele pelos vínculos da profissão de fé, dos sacramentos, do regime eclesiástico e da comunhão. Contudo, não se salva, embora esteja incorporado à Igreja, aquele que, não perseverando na caridade, permanece dentro da Igreja com o corpo, mas não com o coração. Vejam só. Todos fazem parte da Igreja, mas é preciso fazer presente de corpo e coração. Só de corpo não se salva. Tem que estar de coração. Vejam só. A Lumen Gentium, número 14, viu? Isso é uma novidade. Quando a Igreja faz essa distinção. 838. Por muitos títulos, a Igreja sabe-se ligada aos batizados que são ornados com o nome cristão, mas não professam na íntegra a fé ou não guardam a unidade da comunhão sobre o sucessor de Pedro. E aqui vejam só, vamos alargar, né? Porque aqui a gente só pensa em cristãos da Reforma, não. Aqui fala para os cristãos católicos que estão de corpo, ou seja, eu sou membro da Igreja, porém não está com o coração, ou seja, não está na unidade da Igreja, não está na comunhão da Igreja. Fala da sua Igreja, fala dos bispos, fala do Papa. Esses estão na Igreja, mas não serão salvos. O Catecismo da Igreja Católica está dizendo. É preciso ter as 4 notas. É preciso ser católico total. Católico de unidade. Católico na santidade. Católico, veja, na catolicidade. Católico na apostolidade. Veja. Vamos lá. Aqueles que creem em Cristo e foram devidamente batizados estão constituídos em certa comunhão, embora não perfeita, com a Igreja Católica. Com as igrejas ortodoxas, esta comunhão é tão profunda que falta bem pouco para que ela atinja a plenitude que autoriza uma celebração comum da Eucaristia do Senhor. Vejam. A Igreja e os não cristãos. A Igreja e os não cristãos. Vimos agora a Igreja e os cristãos. A Igreja e os não cristãos. É o número 839. Os que ainda não receberam o Evangelho também se ordenam por diversos modos ao povo de Deus. Veja como isso é totalizante, né, e totalitário nesse sentido. Vejam, a relação da Igreja com o povo hebreu. A Igreja, povo de Deus, na nova aliança, descobre ao perscrutar seu próprio mistério, seus vínculos com o povo hebreu, a quem Deus falou em primeiro lugar, ao contrário das outras religiões não cristãs. A fé hebraica já é resposta à revelação de Deus da antiga aliança. É o povo hebreu que pertence à adoção filial, à glória, às alianças, à legislação, ao culto, às promessas, os patriarcas, dos quais descende Cristo segundo a carne, como diz o apóstolo Paulo à comunidade de Roma, Romanos capítulo 9, versículos de 4 a 5, pois os dons e o chamado de Deus são sem arrependimento,
Romanos capítulo 11, versículo 29. Vejam, vamos para o número 840. De resto, quando se considera o futuro, o povo de Deus da antiga aliança e o novo povo de Deus tende para fins análogos, à espera da vinda ou da volta do Messias. Mas o que se espera? É do lado dos cristãos a volta do Messias, morto e ressuscitado, reconhecido como Senhor e Filho de Deus, e do lado dos hebreus a vinda do Messias, cujos traços permanecem cobertos no fim dos tempos, espera esta acompanhada do drama da ignorância ou do desconhecimento de Cristo Jesus. Foi visitado e não percebeu o tempo que foi visitado. As relações da igreja com os muçulmanos, mas o plano de salvação abrange também aqueles que reconhecem o Criador. Entre eles, em primeiro lugar, os muçulmanos que, professando manter a fé de Abraão, adoram conosco o Deus único, misericordioso, juiz dos homens no último dia. Vejam, e aqui a Lumen Tenso número 16. Vamos para o número do Catecismo da Igreja Católica 842, que diz assim: o vínculo da Igreja com as religiões não cristãs é primeiramente o da origem e do fim comuns do gênero humano. Com efeito, todos os povos constituem uma só comunidade, têm uma origem comum, visto que Deus fez todo o gênero humano habitar a face da terra. Tem igualmente um único fim comum, Deus, cuja providência, testemunhos de bondade e planos de salvação abarcam a todos até os eleitos se reunirem na Cidade Santa. 843. A Igreja reconhece nas outras religiões a busca, ainda nas sombras e sob imagem do Deus desconhecido, mais próximo, pois é Ele quem dá a todos a vida, respiração e tudo mais, e porque quer que todos os homens sejam salvos. Assim, a Igreja considera tudo o que pode haver de bom e de verdadeiro nas religiões como uma preparação evangélica, dada por aquele que ilumina todo homem para que finalmente tenha vida. 844. Em seu comportamento religioso, porém, os homens mostram também limitações e erros que desfiguram neles a imagem de Deus. Muitas vezes os homens, enganados pelo maligno, se enganaram em seus pensamentos e trocaram a verdade de Deus pela mentira, servindo a criatura mais que ao Criador, ou vivendo e morrendo sem Deus neste mundo, se expõe ao extremo desespero. 845. É para reunir novamente todos os seus filhos que o pecado dispersou e desgarrou, que o Pai quis convocar toda a humanidade na igreja de seu Filho. A igreja é o lugar em que a humanidade deve reencontrar sua unidade e sua salvação. Ela, o mundo reconciliado. Ela é esse navio que navega bem neste mundo ao sopro do Espírito Santo, com as velas da cruz do Senhor plenamente desfraldadas. Segundo outra imagem cara aos padres da igreja, ela é figurada pela arca de Noé, a única que salva do dilúvio. Vejam, fora da igreja não há salvação. E aqui, meus queridos irmãos e irmãs, atenção, né? Esta expressão da Idade Média, que todos os concílios, a partir que nasceu essa expressão, ou seja, que é uma consciência e uma convicção, fora da igreja não há salvação. Tem muitos padres teólogos que não aceitam
essa expressão, por ser ingênuo no ecumenismo e no diálogo interreligioso, por não fazer uma eclesiologia do Concílio Vaticano II, ou seja, dentro do Catecismo da Igreja Católica. Vamos avante, 846. Como entender esta afirmação, com frequência repetida pelos padres da Igreja? Vejam, formulada de maneira positiva, ela significa que toda a salvação vem de Cristo cabeça por meio da Igreja, que é o seu corpo, como vimos na primeira e segunda aula. Apoiado na Sagrada Escritura e na tradição, o Concílio Vaticano II ensina que esta igreja peregrina é necessária para a salvação. Ah, padre, eu não sou muito de igreja, não. Não sou muito dessa coisa de Deus, aliás, de religião, não é? Eu não participo, eu não gosto de me engajar, eu não sou muito de missa, mas eu creio em Deus, eu amo Jesus Cristo, eu tenho o Espírito Santo. Nananina, não. Ah, vai para lá com essa conversa. Vejam, se você ama Deus, se você é de Cristo, se você tem o Espírito Santo, você reconhece a ação da Santíssima Trindade na igreja, a única igreja de Cristo. É o primeiro, veja, critério de desmascarar uma pessoa que não tem Deus, que não ama Jesus Cristo, não tem o Espírito Santo. É quando ela não gosta da Igreja Católica. O único mediador e caminho da salvação é Cristo, que se nos torna presente em seu corpo, que é a igreja. Ele, porém, inculcando com palavras expressas a necessidade da fé e do batismo, ao mesmo tempo confirmou a necessidade da igreja, na qual os homens entram pelo batismo, como que por uma porta. Por isso, não pode salvar-se aqueles que, sabendo que a Igreja Católica foi fundada por Deus, por meio de Jesus Cristo, como instituição necessária, apesar disso, não quiserem nela entrar ou nela perseverar. Vejam, não é? E quem diz isso é a Lumen Gentium número 14, 847. Esta afirmação não visa aqueles que, sem culpa, desconhecem Cristo e sua igreja. O próprio Jesus disse: muitos serão salvos pela ignorância. Aqueles, portanto, que, sem culpa, ignoram o Evangelho de Cristo e sua igreja, mas buscam a Deus com coração sincero e tentam, sob o influxo da graça, cumprir por obras a sua vontade conhecida por meio do ditame da consciência, pode conseguir a salvação eterna. Vejam aqui. Puramente pela graça e a misericórdia de Deus. Diz isso a Lumen Gentium número 16. Como o Concílio Vaticano II é sano, não é? É equilibrado. 848. Deus pode, por caminho dele conhecidos, levar à fé todos os homens que, sem culpa própria, ignoram o Evangelho, pois sem a fé é impossível agradar-lhe. Mesmo assim, sabe a Igreja o dever e também o direito sagrado de evangelizar todos os homens. Aqui está o fundamento da nossa evangelização, o fundamento da nossa missão. Veja, dada por Cristo. Ad gentes é o decreto, não é? Ad gentes, número 7. Porque eu evangelizo, porque eu sou missionário, porque eu levo a fé a todas as pessoas, a todas as gentes. A missão, uma exigência da catolicidade da igreja. Atenção, número 849.
o mandato missionário enviado por Deus às nações para ser o sacramento universal da salvação, a Igreja, em virtude das exigências íntimas de sua própria catolicidade e obedecendo à ordem de seu fundador, esforça-se para anunciar o Evangelho a todos os homens. Ide, portanto, e fazei que todos os povos se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar tudo quanto vos ordenei. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus capítulo 28, versículo de 19 a 20. Veja que maravilha! Vai fundamentando cada vez mais doutrinalmente, dentro da sagrada tradição e no magistério, a razão de sermos evangelizadores, a razão de sermos missionários, mas de acordo com a Igreja, não por nossa cabeça, o que dá na nossa telha. 850 é o número do Catecismo da Igreja Católica. A origem e o escopo da missão. O mandamento missionário do Senhor tem sua fonte última no amor eterno da Santíssima Trindade. A Igreja peregrina é por sua natureza missionária, pois ela se origina da missão do Filho e da missão do Espírito Santo, segundo o desígnio de Deus Pai. E o fim último da missão não é outro senão fazer os homens participarem da comunhão que existe entre o Pai e o Filho em seu espírito de amor. Vejam que maravilha! 851. O motivo da missão é do amor de Deus por todos os homens, que a Igreja sempre tirou a obrigação e a força de seu elan missionário. Pois o amor de Cristo nos impele, diz São Paulo, no 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14. Com efeito, Deus quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4. Deus quer a salvação de todos pelo conhecimento da verdade. A salvação está na verdade. Presta atenção que aqui é uma frase inteira, viu? A Igreja diz, o Catecismo da Igreja que diz, a salvação está na verdade. E para nós é uma pessoa, Cristo Jesus. Mas está também na verdade, enquanto postura humana, enquanto postura íntegra da pessoa. Os que obedecem à moção do Espírito de verdade já estão no caminho da salvação. Mas a Igreja, a quem esta verdade foi confiada, deve ir ao encontro de seu anseio, levando-lhes a mesma verdade. Ela tem de ser missionária porque crê no projeto universal da salvação. Que maravilha, não é? A Igreja crê no projeto universal da salvação. Você, católico, crê também nesse projeto universal da salvação com a Igreja? Você crê em tudo que a Santa Igreja Católica crê? Preciso perguntar, viu? Os padres da Igreja diziam isso. Eu creio em tudo que a Santa Igreja Católica crê. 852. Os caminhos da missão. Veja, vimos aqui o mandato missionário, a origem e o escopo da missão, o motivo da missão. Vamos ver agora os caminhos da missão. O Espírito Santo é o protagonista de toda a missão eclesial. É Ele quem conduz a Igreja pelos caminhos da missão. Esta missão, no decurso da história, continua e desdobra a missão do próprio Cristo, enviado a evangelizar os pobres. Eis porque a Igreja, impelida pelo Espírito de Cristo, deve trilhar a mesma senda de Cristo, isto é, o caminho da pobreza, da obediência, do serviço e da imolação de si até a morte, da qual ele saiu vencedor por sua ressurreição. É assim que o sangue dos mártires
é uma semente de novos cristãos. Quem diz isso? Justamente, vejam, Tertuliano, não é? O apologeta diz isso. 853. Mas em sua peregrinação não ignora a igreja o quanto se distanciam entre si a mensagem que ela profere e a fraqueza humana daqueles aos quais o evangelho foi confiado. Somente avançando pelo caminho da penitência e da renovação e pela porta estreita da cruz, o povo de Deus pode estender o reino de Cristo. Com efeito, assim como Cristo assumiu a obra da redenção na pobreza e na perseguição, assim a igreja é chamada a seguir o mesmo caminho, a fim de comunicar aos homens os frutos da salvação. Que maravilha, não é? Vejam, 854. E por sua própria missão, a igreja caminha com a humanidade inteira, experimenta com o mundo a mesma sorte terrena. É como o fermento e a alma da sociedade humana a ser renovada em Cristo e transformada na família de Deus. O esforço missionário exige, pois, a paciência. Começa pelo anúncio do Evangelho aos povos e aos grupos que ainda não creem em Cristo. Prossegue no estabelecimento de comunidades cristãs que sejam sinais da presença de Deus no mundo e na fundação de igrejas locais. Encaminha um processo de enculturação para encarnar o Evangelho nas culturas dos povos e não deixará de conhecer também fracassos. Quanto aos homens, sociedade e povos, apenas gradualmente os atinge e penetra, e assim os assume na plenitude católica. Quem diz isso é justamente, vejam, não é? A Ad-Gentes número 6. Vamos agora para o número 855. A missão da igreja exige o esforço rumo à unidade dos cristãos. Efetivamente, as divisões entre cristãos impedem a igreja de realizar a plenitude da catolicidade que lhe é própria naqueles filhos que, embora lhe pertençam pelo batismo, estão separados da plena comunhão com ela. Não só isso, mas também para a própria igreja se torna tanto mais difícil exprimir na realidade da sua vida a plena catolicidade sobre todos os aspectos. É importantíssimo essa consciência. Vamos para o número 856. A tarefa missionária implica um diálogo respeitoso com os que ainda não aceitam o Evangelho. Os fiéis podem tirar proveito para si mesmo deste diálogo, aprendendo a conhecer melhor tudo quanto de verdade e de graça já se achava entre as nações, numa como que secreta presença de Deus. Se anunciam a boa nova aos que a desconhecem, é para consolidar, completar e elevar a verdade e o bem que Deus difundiu entre os homens e os povos, e para purificá-los do erro e do mal, para a glória de Deus, a confusão do demônio e a felicidade do homem. Entendeu agora? Para que evangelizar? Porque nós evangelizamos, estamos no caminho da missão, justamente. Termina dizendo, não é? Vejam, para a glória de Deus, para a confusão do demônio e a felicidade dos homens é que nós evangelizamos. Que nós nos esforçamos, é que nós nos colocamos nas mãos de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos para o segundo e último inciso. A igreja é apostólica. Tem poucos números, né? Mas vamos avante, ainda temos 25 minutos para completar
1 hora e eu disse 30 e 30 minutos, mas eu não vou completar essas duas notas. 853. A igreja é apostólica por ser fundada sobre os apóstolos. E isto é um tríplice sentido. Veja, vamos ver os 3 sentidos. Primeiro, ela foi e continua sendo construída sobre o fundamento dos apóstolos. Diz o apóstolo abortivo Paulo, Efésios capítulo 2, versículo 20. Testemunhas escolhidas e enviadas em missão pelo próprio Cristo. Segundo, ela conserva e transmite com a ajuda do Espírito que nela habita o ensinamento, o depósito precioso, as salutares palavras ouvidas da boca dos apóstolos. Terceiro, ela continua a ser ensinada, santificada e dirigida pelos apóstolos até a volta de Cristo, graças aos que a eles sucedem na missão pastoral, o Colégio dos Bispos, assistido pelos presbíteros, em união com o sucessor de Pedro, pastor supremo da Igreja. Pastor eterno, vós não abandonais o rebanho, mas o guardais constantemente pela proteção dos apóstolos. E assim a igreja é conduzida pelos mesmos pastores que pusestes à sua frente como representantes de vosso Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. O prefácio dos apóstolos, número 1, o missal romano. Vejam, a missão dos apóstolos é o número 858. Jesus é o enviado do Pai. Desde o início do seu ministério, chamou a si os que quis, e dentre eles escolheu 12 para estarem com ele e para enviá-los a pregar. Marcos capítulo 3, versículo 13 a 14. A partir daquela hora, eles serão os seus enviados. É o que significa a palavra grega apóstolo. Neles continua a sua própria missão. Como o Pai me enviou, eu também vos envio. João capítulo 20, versículo 21. Seu ministério é, portanto, a continuação de sua própria missão. Quem vos recebe, a mim recebe, diz ele aos 12. Mateus capítulo 10, versículo 40, número 859. Jesus associa-os à missão que recebe do Pai. Como o filho não pode fazer nada por si mesmo, senão com o Pai. João capítulo 5, versículo 19, depois versículo 30, mas recebe tudo do Pai que o enviou. Assim, os que Jesus envia, nada pode fazer sem ele. De quem recebe o mandato de missão e o poder de exercê-lo. Os apóstolos de Cristo sabem, portanto, que são qualificados por Deus como ministro de uma aliança nova. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6. Ministro de Deus, 2 Coríntios capítulo 6, versículo 4. Embaixadores de Cristo, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20. Servidores de Cristo e administradores do mistério de Deus, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1. O número 860 diz: no encargo dos apóstolos há um aspecto não transmissível, serem as testemunhas escolhidas da ressurreição do Senhor e os fundamentos da igreja, mas há também um aspecto permanente de seu ofício. Cristo prometeu-lhes ficar com eles até o fim dos tempos. Esta missão divina, confiada por Cristo aos apóstolos, deverá durar até o fim dos séculos, já que o evangelho que eles devem transmitir é para a igreja em todos os tempos a fonte de toda a vida. Por esta razão, os apóstolos cuidaram de instituir sucessores para não ter a descontinuidade, mas mesmo na descontinuidade da continuidade, diz a Lumen Gentium número 20. Os bispos sucessores dos apóstolos, vamos ver nesses dois números, 861,
para que a missão a eles confiada fosse continuada após sua morte, confiaram a seus cooperadores imediatos, como que por testemunha humanos de completar e confirmar a obra iniciada por eles, recomendando-lhes que atendesse a todo o rebanho no qual o Espírito Santo os instituíram, para apacentar a Igreja de Cristo. Constituíram, pois, tais versões e administraram-lhes depois a ordenação, a fim de que, quando eles morressem, outros homens íntegros assumissem seu ministério. Veja que maravilha, não é? A Lumen Gentium número 20. E Clemente de Roma, ele diz justamente isso. 862. Assim como permanece o munus que o Senhor concedeu singularmente a Pedro, o primeiro dos apóstolos, a ser transmitido a seus sucessores, também, da mesma forma, permanece o munus dos apóstolos de apacentar a igreja, o qual deve ser exercido para sempre pela sagrada ordem dos bispos. Eis porque a igreja ensina que os bispos, por intuição divina, sucederam aos apóstolos como pastores da igreja, de sorte que quem os ouve, ouve a Cristo, e quem os despreza, despreza a Cristo, e aquele por quem Cristo foi enviado. Que maravilha, viu? Isso é o Concílio Vaticano II e Catecismo da Igreja Católica. Quem despreza um bispo, despreza o próprio Cristo. Quem despreza um Papa, despreza o próprio Cristo. Quem despreza um presbítero, despreza um próprio Cristo. Isso faz parte do acervo, não é, da nossa Santa Igreja. O apostolado. Temos mais 3 números para terminar, não é, este parágrafo. E segundo a gente vem com o parágrafo 4º. 863. Toda a igreja é apostólica na medida em que, por meio dos sucessores de São Pedro e dos apóstolos, permanece em comunhão de fé e de vida com sua origem. Toda a igreja é apostólica na medida em que é enviada ao mundo inteiro. Todos os membros da igreja, ainda que de formas diversas, participam deste envio. A vocação cristã é também, por natureza, a vocação ao apostolado. Denomina-se apostolado toda atividade do corpo místico que tende a estender o reino de Cristo a toda a igreja. Olha a consciência. 864. Sendo Cristo enviado pelo Pai, a fonte e origem de todo o apostolado da igreja, é evidente que a fecundidade do apostolado, também o dos ministros ordenados como a dos leigos, depende de sua união vital com Cristo, de acordo com as vocações, os apelos da igreja e os dons variados do Espírito Santo. O apostolado assume as formas mais diversas, mas é sempre a caridade aurida, sobretudo na Eucaristia, que é como que a alma de todo o apostolado. Amém. 865. A igreja é una, é santa, é católica e apostólica, em sua identidade profunda e última, porque é nela que já existe e será consumado no fim dos tempos o reino dos céus. O reino de Deus que veio na pessoa de Cristo e cresce misteriosamente no coração dos que lhe são incorporados até sua plena manifestação escatológica. Então todos os homens remidos por ele, tornados nele santos, imaculados na presença de Deus no amor, serão reunidos como um único povo de Deus, a esposa do Cordeiro, a cidade santa descida do céu, de junto de Deus, com a glória de Deus nela,
E a muralha da cidade tem 12 alicerces, sobre os quais estão os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Apocalipse, capítulo 21, versículo 14. Que maravilha! Vamos para o resumo, que tem 5 números para terminarmos a nossa aula. Que fizemos, em 3 aulas. Essa deveria ser já a 4ª. Mas como não fazer as 2 últimas notas em 2 aulas, preferi dar em apenas em 1 aula. Vamos para o resumo. 866. A igreja é una, tem um só Senhor, confessa uma só fé, nasce de um só batismo, forma um só corpo, vivificado por um só Espírito, em vista de uma única esperança, no fim da qual serão superadas todas as divisões. Que maravilha! 867. A igreja é santa. O Deus Santíssimo é seu autor. Cristo, seu esposo, se entregou por ela para santificá-la. O Espírito de santidade a vivifica. Embora congregue pecadores, ela é imaculada, feita de maculados, mas ela é imaculada. Ex maculatis immaculata. Nos santos brilha a santidade da igreja. Em Maria está em Maria esta já é a toda santa. 868. A igreja é católica, anuncia a totalidade da fé, traz em si e administra a plenitude dos meios de salvação. É enviada a todos os povos, dirige-se a todos os homens, abarca todos os tempos. Ela é, por sua própria natureza, missionária. Como diz justamente, veja, a adgente número 2. 869. A igreja é apostólica, está construída sobre alicerces duradouros, os 12 apóstolos do Cordeiro. Ela é indestrutível. Atenção. Vejam. A consciência atual do magistério, dentro da sagrada tradição, fundamentado pelas Sagradas Escrituras, que a igreja ela é indestrutível. Acalme seu coração. Tudo que está acontecendo jamais poderá destruir a nossa igreja. É infalivelmente mantida na verdade. Cristo a governa por meio de Pedro e dos demais apóstolos, presentes em seus sucessores, o Papa e o Colégio dos Bispos. Vejam. E para terminar, 870, a única igreja de Cristo, que é o símbolo, confessamos una, santa, católica e apostólica, subsiste na igreja católica, governada pelo sucessor de Pedro e pelos bispos em comunhão com ele, embora fora de sua estrutura visível, se encontrem numerosos elementos de santificação e de verdade. É aquilo que não é fora da igreja, não existe salvação, mas a igreja vê a semente do verbo em outras religiões. Igreja. E aqui nós terminamos as nossas aulas, mais de 2 horas de aula, para a segunda a gente entrar no 4º parágrafo. Os fiéis de Cristo, hierarquia, leigos, vida consagrada. Tá certo? Esse parágrafo que vamos ver tem... Deixa eu ver quantos incisos ele tem. Tem 3. É bastante grande, não é? Tem 3 incisos.
Depois vamos para o parágrafo Comunhão dos Santos, não é? 6. Tem quantos parágrafos? Ainda falta para terminar? 10 parágrafos, não é? E depois um outro artigo, que os artigos são pequenos. Vamos avante, vamos de fato, não é? Esse ano acredito que nós terminamos essa primeira parte para entrarmos naquilo que a igreja chama a vida de Cristo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.